Por que estabelecer então uma rotina e como? Bom, porque traz segurança, diminui a nossa ansiedade. Como a gente não tem controle de mais nada do que está acontecendo no mundo, né, ou ao nosso redor, com a vinda do coronavírus aí, né? Nós não temos mais esse controle. Então, quando a gente se assegura de manter uma disciplina, uma rotina, a gente passa a ter um sentimento de permanência, de continuidade. E isso traz novamente um equilíbrio emocional. Faz com que a gente se sinta útil novamente ao final do dia. Quando a gente percebe que a gente se organizou, conseguiu atingir nossas metas, que a gente está se sentindo produtivo de novo, vitorioso, né? Aquele sentimento de conquista. E isso vai ajudando a gente a recuperar a autoestima, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. Como que a gente faz isso? A gente vai reorganizar a rotina diária, né? Então, assim, o que você quer incluir, o que você quer excluir, mudar, quais são suas prioridades, quais são as atividades essenciais ou secundárias. Peça ajuda para alguém. Eu vou deixar aqui no chat o link para vocês acessarem duas tabelas que eu deixo como apoio. É uma ajuda para a gente repensar a nossa rotina, nossas prioridades e depois organizar um plano de ação. Tá? Eu vou disponibilizar aqui no Drive para que vocês possam baixar se tiverem interesse. Comunique ao seu parceiro, né? Então, assim, se você mora sozinho, você consegue organizar essa rotina geral aí sua. Mas quando a gente mora com alguém, quando a gente tem um parceiro, uma parceira, tem os filhos em casa, a gente precisa fazer esse planejamento da rotina geral juntos, tá? Senão não vai funcionar. E aí vem uma frustração ainda maior. Ações efetivas. A gente precisa da mudança de hábitos. Então, esse plano de ação que eu vou colocar daqui a pouco no link, ele ajuda a gente a fazer um cronograma com datas, né? Quando eu vou começar? Estipula uma data para aquilo não perder de vista, né? Para não ficar longe demais. Porque aí vem vindo a preguiça, vem vindo o desânimo e a gente acaba não colocando em prática. Comunique as decisões para quem mora com você, isso ajuda. É como se a gente assumisse ali um compromisso com alguém, como fosse um contrato. Faça quadros, lembretes, post-its, agenda virtual, despertador, qualquer coisa que te ajude a lembrar e a focar naquilo que você precisa. Mas um ponto é a gente respeitar os nossos limites. A mudança e a transformação são processos. Como eu disse, eles não vão acontecer da noite para o dia. É importante a gente lembrar de colocar metas possíveis para nós, tá? Porque às vezes a gente faz um planejamento que é praticamente impossível, seja ele diário ou semanal, né? Então, por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes, colocar tanta coisa no planejamento diário e aí eu percebi que o que eu tinha colocado para eu fazer em um dia, eu levei uma semana inteira para organizar e para fazer. Então, assim, olha o grau de exigência que a gente tem com a gente mesmo, né? A gente tem que perceber e perceber as nossas limitações aí também e colocar o que é possível. Então, um corredor, né? Um corredor não vai correr 10 quilômetros em um dia se ele nunca se preparou para isso. Até ele chegar a ser um corredor, ele começou caminhando 2 quilômetros por dia, depois ele passou a caminhar 5, depois ele começou a correr 2 quilômetros e assim foi. E é assim que nós temos que ser também quando a gente vai preparar essas metas diárias e semanais no nosso cronograma, tá bom? Senão é frustração na certa. Se a gente deslizar, se a gente errar, não desista, né? O erro faz parte do aprendizado, ele faz parte desse processo. A persistência e a resiliência é o que geram resultados. O movimento gera a cura e a resolução de conflitos e problemas, né? Então, assim, ficar parado não é a solução. Quando a gente se frustra, quando a gente erra, a gente tende a ficar preso na culpa, no sentimento de culpa. E aí nada vai pra frente, né? Então, amanhã é um novo dia, amanhã é um recomeço. Eu posso sempre recomeçar
e não vamos focar na culpa, vamos focar na oportunidade que a gente ainda tem, tá bom? Como eu falei, eu gosto de trazer alguns exemplos práticos, né, e simples da nossa vida diária, e aí eu atendo, assim, alguns casos no consultório, e especificamente o caso de uma mãe, né, que chegou no início da quarentena totalmente perdida, né, se sentindo perdida, sem tempo, ela estava toda atrapalhada com os compromissos profissionais e de casa, ela estava se sentindo muito incapaz e como se estivesse negligenciando os filhos, com um sentimento de culpa, de cansaço, de um estresse muito grande, ansiedade, e isso começou a gerar problemas no casamento, né? Veio também a baixa autoestima e ela foi ali naquele início da pandemia afundando cada vez mais, né? Os filhos realmente se sentiam desamparados e carentes, sem atenção, inseguros com tudo que estava acontecendo também. E aí nós começamos a fazer esse trabalho de replanejamento, de organização e de autoconhecimento, né? Ela olhando para si e identificando tudo isso que não ia bem para a gente poder reorganizar. É como se a gente fizesse uma parada, respirasse fundo e agora a gente tem que começar do zero. Vamos limpar tudo, vamos reconstruir, vamos começar a fazer diferente, né? Então, assim, hoje, graças a Deus aí, né, com alguns meses já passados de pandemia, ela conseguiu se reorganizar, não chegou a desenvolver o quadro depressivo grave, tá? E hoje ela diz que às vezes sobra tempo. Ela aprendeu a delegar as coisas, a dividir e a pedir ajuda também com os familiares.